Olá, estamos aqui no último dia, aliás, na última noite dita útil antes do domingo da eleição, do segundo turno da eleição entre os dois polos da polarização, Lula e Bolsonaro. E já com uma notícia, no mínimo, tragicômica. Fábio Faria abandonou o inquérito das emissoras de rádio. E está arrependido, coitadinho, não dá vontade de chorar. Pois é, meu amigo, essa é a piada do século, e que dirá desta sexta-feira, 28 de outubro de 2022. Então vamos lá. Eu quero começar aqui agradecendo a você que me prestigia, você que me dá força, a você que não participa daqueles xingamentos habituais que o velhinho aqui está cansado de ler nos comentários, né? Mas estamos aí para servir a você. Eu não sou imparcial, não. Não sou, não. Eu estou do teu lado, eu estou do lado do cidadão honesto que trabalha, sua e paga imposto para essa canalha de político, oficiais das Forças Armadas e outros membros da elite, altos funcionários, marajás, usufruírem do bom e do melhor, enquanto o cidadão brasileiro passa fome e morre nas calçadas. Além desse tema, eu vou falar da volta ao noticiário do Paulo Marinho, em cuja casa o Bolsonaro gravou toda a propaganda eleitoral da eleição de 2018, da decisão de Alexandre de Moraes, presidente do TSE, de que a PAN terá de dizer em Pingo nos Is e Morning Show que Lula foi inocentado e que a Caixa Econômica Federal está fazendo o corpo mole para evitar responder tudo o que o Tribunal de Contas da União quer saber sobre a compra de votos pelo auxílio emergencial providencialmente dado pelo governo ao seu eleitorado às vésperas do segundo turno. Bom, meus amigos, aquilo que eu falei no começo é uma manchete do Estadão aqui no computador. Centrão descarta adiamento da eleição. E Fábio Faria abandona inquérito das emissoras de rádio. É a mesma manchete do maior concorrente do Estadão, a Folha, né? Folha de São Paulo. Fábio Faria diz estar arrependido da divulgação da denúncia Bolsonaro. Ai, Fábio, coitadinho do Fábio, uma criança tão bem intencionada, não é mesmo? O sogrão Silvio Santos, o que vai dizer disso? Deve ter entrado numa fria daquela, uma fria, que só um otário, só um trouxa, que o Silvio não pode perdoar, não perdoará, né? Pois é, isso mesmo, meu amigo. Olha, eu vou lhe contar. Eu estava aqui vendo a programação da Band, a coluna do meu amigo Cláudio Humberto, quando no fim da coluna o Cláudio Humberto diz: olha, estamos sendo convocados para uma coletiva na frente do Palácio da Alvorada, onde mora o presidente Jair Bolsonaro, e deve ser alguma coisa importante. Isso um dia depois, isso era na segunda-feira, um dia depois do Roberto Jefferson ter criado aquele charivari federal, né? Aí eu digo, vamos lá ver, né? Entrei, fiquei lá esperando e entra Fábio Faria e Fábio Weingarten. Fábio Weingarten é um velho conhecido da justiça, faz parte dos investigados naquele processo, naquele ato investigatório, naquele inquérito do Supremo Tribunal Federal, relatado por Alexandre de Moraes, das milícias digitais. Presta atenção, milícias digitais. E do lado dele, Fábio Faria. Fábio Faria é o ministro das Comunicações. O ministro das Comunicações não pode ficar na frente do lugar onde mora o presidente. Olha, nós temos uma notícia muito importante. As emissoras de rádio, nós fizemos uma auditoria e descobrimos que as emissoras de rádio
não transmitiram algumas inserções da nossa campanha e substituíram por inserções do Lula. Eu achei interessante isso porque o noticiário, eu trabalhei muito tempo na Rádio Jovem Pan e trabalhei na Rádio Eldorado. E ao que eu saiba, essas inserções são de controle das emissoras, né? E se algum partido tiver queixas a fazer, queixa-se e tem 48 horas para fazer isso. Ninguém se queixou de nada. As emissoras de que falava o Stafermo, lá do genro do Silvio Santos, representavam 1% do universo de emissoras de rádio do Brasil, ali no interior do Nordeste, inclusive do pai dele, do pai do Fábio Faria, né? Pois é, aquilo tinha uma cara de ser mutreta que somente bolsonarista poderia inventar, né? Aí agora, depois que viu a Fria, e caíram também na Fria, porque Tarcísio Vieira, que foi ministro do Tribunal Superior Eleitoral, é advogado do Silvio Santos e levou pessoalmente a representação ao Tarcísio. Mas que mancada, hein, meu? Você que tem um escritório de advocacia importante, foi ministro, entrar numa dessa, uma furada daquela, rapaz. Então, agora o Fábio Faria está dando uma desculpa. A minha avó dizia que essa desculpa dele era desculpa de cego. Ou saco furado, ou feira ruim, né? Pois é. Olha, meus amigos, a questão toda é a seguinte, é uma gelada, tem nada a ver. E o Bolsonaro continua insistindo porque ele está achando, porque o que os Fábios fizeram foi tentar torpedear as grandes imbecilidades do Bolsonaro e dos bolsonaristas. Pintou um clima com as meninas venezuelanas, o salário mínimo do Paulo Guedes e, sobretudo, a resistência à prisão do doutor advogado Roberto Jefferson, o delator do mensalão do PT. Pois bem, ô Fábio, só um idiota que tem o teu QI, que deve ser 15, 20, pode acreditar que você está arrependido. Olha, eu me arrependi, porque aí eu percebi que aquilo podia ter alguns bolsonaristas que estavam querendo isso para adiar a eleição, e eu não quero adiar a eleição. Eu não quero. Não quer, mas cometeu crime eleitoral, viu? Secretário de Comunicação na porta do Palácio da Alvorada, vendendo. Eu tive a ideia de que ele não falou que o Bolsonaro ia falar, mas a ideia é que a casa do Bolsonaro é que o Bolsonaro ia falar, quer dizer, vendendo gato por lebre, né? Peixe podre. Ora, meus amigos, ainda tem um tal de Alexandre Gomes Machado, que apareceu também com a nova versão, né? Ele foi exonerado do cargo de confiança no Tribunal Superior Eleitoral, porque entrou nessa gelada aí das inserções de ar. Mas hoje ele já modificou a versão, ele disse, olha, eu venho alertando isso desde 1918, a desculpa de cego, que é feira ruim ou saco furado, também cabe para Alexandre Machado, que é homônimo, né, xará de um querido radialista, meu amigo, irmão da Eliane, né, Machado, que é a viúva do meu querido amigo, o grande publicitário Neil Ferreira, gênio da publicidade brasileira, pelo amor de Deus, né? Pois é, agora eu vejo no Twitter que todo mundo está comentando que o Paulo Marinho, em cuja casa o Bolsonaro gravou seus programas eleitorais em 2018, liberou um vídeo de Gustavo Bebiano, que foi um dos mais próximos, era presidente do partido, inclusive, cuja legenda o Bolsonaro, com cuja legenda o Bolsonaro ganhou a eleição de 18, né? E nesse vídeo que o Paulo Marinho ele contou mais uma mentira do Bolsonaro. Ora, Gustavo, você vai ser meu ministro da Justiça. Deu-lhe um pontapé na bunda do Gustavo Bebiano. Mas o Paulo Marinho deixou a entender várias pessoas que sabem, inclusive, que ele tem em seu poder o telefone celular do Bebiano, que morreu de um ataque cardíaco, e ele está
insinuando que tem uns trechos que podem ser comprometedores ali no fim de semana fatal do segundo turno, em que ele pode liberar isso, né? Quem acompanhar o debate esta noite, talvez venha terminar sabendo já, ainda hoje, não precisaria esperar sábado, para saber que é isso, né? Bom, como eu já falei, temos outros assuntos aqui, mas esses assuntos são muito importantes, né? O Tribunal Superior Eleitoral decidiu, com uma decisão de Alexandre de Moraes, que é o presidente do TSE, que é ministro do Supremo, que a Jovem Pan terá de dizer nos programas Pingos nos Is e Morning Show que Lula foi inocentado. Não é verdade, Lula não foi inocentado. Os processos contra o Lula voltaram, retrocederam e foram transferidos de foro. Foram para Brasília, porque Curitiba não era o lugar adequado, depois de terem sido, o do Lula ter sido condenado em 3 instâncias, pelo juiz Sérgio Moro, Daniela Arte, ou Gabriela, agora não me lembro mais, o juiz que substituiu o Moro, os 3 juízes do grupo lá do Tribunal Regional Federal de Porto Alegre, o tribunal, um grupo especial também do Tribunal do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo. Aí veio o doutor Fachin e olha, isso aqui está fora do foro. 5 anos depois, o doutor Fachin é militante petista, estou só registrando isso, ex-advogado do MST, do Movimento dos Sem Terra, mudou o foro. Foi só isso, viu, doutor Alexandre? Será que o doutor Alexandre está cometendo algum deslize? Ou ele tem alguma informação que eu não tenho? Será que eles inocentaram o Lula ali secretamente, né? E também que o Sérgio Moro não era o juiz responsável pelos processos da Lava Jato relacionados ao Lula. Então, tudo aquilo que a gente viu, segundo o doutor Alexandre de Moraes, foi uma farsa, né? Foi uma tremenda farsa. Ninguém podia imaginar que o Moro... E o PT se vinga do Moro e todo aquele pessoal do Congresso. Por quê, se o Moro não for juiz? Por que não se vinga do juiz que realmente teria condenado? Estou entendendo mais nada nesse noticiário aí. Bom, tem também no noticiário de hoje que a Caixa Econômica Federal está segurando a divulgação do extrato do consignado eleitoral, dos empréstimos consignados eleitorais do Auxílio Brasil, que são alvos de representação no Tribunal de Contas da União por possível finalidade eleitoral. Ou seja, a popular compra de votos. Compra, não é de votos, de votos, tá certo? Por quê, hein? A Caixa ficou mal com a história dos assédios sexuais do seu papagaio de pirata Pedro Guimarães, papagaio de pirata dos vídeos do Bolsonaro no Alvorada, né? Depois o Bolsonaro ficou mal porque disse que não viu nada assim de contundente nas descobertas da investigação, que são descobertas incríveis e são bastante contundentes do assédio sexual na Caixa, sob a presidência e de outros diretores, do presidente Pedro Guimarães, que é genro do sócio do genro do Antônio Carlos Magalhães, né, na OAS. Obrigado, amigo Souro, né? Bom, Tarcísio de Freitas está bem na frente do Haddad. O Haddad é um candidato horrível, o PT tem uma mania com o Haddad, né? Mas o Tarcísio de Freitas arrumou uma treta com a morte de um rapaz chamado Felipe Lima, de 27 anos, com quem foi encontrado apenas um pente de balas e que foi morto pela polícia a, digamos, 100 metros de uma solenidade onde estava o candidato do Bolsonaro ao governo de São Paulo. Primeiro, o rapaz que foi morto não estava armado, um pente de bala não adianta de nada sem o revólver, né? Segundo, por que as imagens foram apagadas? Terceiro, por que o cinegrafista da PAN, que fez as imagens, o Marcos Andrade, sentiu-se tão pressionado que terminou pedindo demissão? Hein? Nessa onda de desemprego que tem, principalmente para jornalista, o cara pediu demissão, algum motivo de pressão ele teve. Olha, as minhas filhas, meus filhos principalmente, reclamam muito quando eu dou notícia de morte, mas eu não posso deixar de dar a notícia da morte de Jerry Lee Lewis,
87 anos, é autor de grandes sucessos do rock and roll, como, por exemplo, Great Balls of Fire, gravado em 1957. Em 57 eu tinha 6 anos, mas passei a minha vida inteira ouvindo os sucessos de Jerry Lee Lewis, que era ele era um ícone do rock. Agora, por falar em ícone do rock, eu quero hoje contar para vocês que eu estou escrevendo o 3º artigo semanal, publicado sempre aos domingos, no Antagonista. Eu sou colunista do Antagonista. Esse meu artigo chama-se E Agora? Não. Que democracia é esta? Que é digamos, uma paródia de uma frase de Francelino Pereira. Francelino Pereira era um político nascido no Piauí, mas que foi votado em Minas. E era presidente da Arena, o partido do governo da ditadura, e em 1966 ele cunhou essa frase, né? O presidente da época, Ernesto Geisel, prometeu que em 67 ele regulamentaria para 68 uma eleição direta presidencial, e a oposição não acreditava nisso. Aí o Francelino Pereira cunhou essa frase, né? Que país é este que a oposição não acredita nem na palavra do presidente da República? A verdade é que em 67 foi o pacote de Abril. O que é que aconteceu no pacote de Abril? Geisel fechou o Congresso, criou o senador biônico, uma das coisas mais nojentas da história política brasileira, aliás, na história mundial, né? Desde a polis dos gregos, né? E a oposição tinha razão. A primeira eleição de presidente da República, desde a de 60, que o Jânio ganhou, a primeira eleição direta foi a de 89, que foi vencida pelo Fernando Collor, que depois seria vítima do impeachment em 92. Né? Mas, em seguida, grandes artistas brasileiros consagraram a frase em suas versões. Né? Renato Russo é o autor da música, né, Que País é Este?, que fez um enorme sucesso depois de sua gravação em 1987 pela banda de rock Legião Urbana. E a letra começa assim, ó: nas favelas, no Senado, sujeira para todo lado, ninguém respeita a Constituição, mas todos acreditam no futuro da nação. É claro que isso aí é ironia pura, né? Logo em seguida, um gênio da literatura brasileira, um gênio da poesia brasileira, o mineiro Afonso Romano de Santana, deu esse título, Que País é Este?, a uma coletânea publicada em 1990. E este poema, Que País é Este?, que é o poema título da coletânea, tem um verso assim, ó: este é um país de cínicos em geral, este é um país de civis e generais. Espere para domingo para você ver o que é que eu comento a respeito disso. Que democracia é esta? Enquanto você vai esperando, você ainda pode acompanhar a entrevista com Almir Pazianotto Pinto, que foi ministro do Trabalho, que foi presidente do Tribunal Superior do Trabalho, que foi secretário do Trabalho no Estado de São Paulo, no governo Montoro, e também o Dois Dedos de Prosa com o grande pintor e grande ficcionista paraibano, João Câmara Filho. Está aí no Dois Dedos de Prosa, no meu canal aqui, onde você está assistindo esse vídeo. A partir de amanhã eu publicarei mais um Neumann Entrevista, dessa vez com Roberto Livianu, falando a respeito do momentoso caso do Roberto Jefferson e sua prisão cheia de privilégios, né? E vocês verão a visão de um combatente. O Roberto Livianu é presidente da associação civil chamada Não Aceito Corrupção, e acho que vocês vão gostar de tudo isso que eu estou recomendando aqui para você. Então, meus amigos, direto ao assunto,